Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma leitura? Vamos olhar aqui quais são as intenções desta pessoa em relação a você. Então, eu já vou pedir a gentileza. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva. Já dê seu like aqui no vídeo, porque é uma forma de ajudar no crescimento deste canal. E isso, né, eu entendo que é um conteúdo que vocês gostam, né, que é um conteúdo interessante. E assim, o YouTube também entende que é um conteúdo interessante e ele mesmo vai começar a divulgar, né, o canal, o vídeo para demais pessoas. Então vamos aqui já se concentrando, pensando, mentalizando. Traz a energia da pessoa que você quer saber, quer entender quais são as intenções. Eu vou trazer duas opções, então você vai se conectar com o quartzo azul ou com a selenita. Então veja qual opção que mais chama a sua atenção, qual pedrinha, né, que você se conecta para você ter a resposta que você necessita aqui com o tarô, tá bom? Então eu vou iniciar para quem se conectou com o quartzo azul. Então já vai se conectando, vai se concentrando, vai trazendo a pessoa na sua mente, no seu coração, e vamos entender quais são as intenções do ser amado, dessa pessoa que você quer saber. Antes de eu falar das intenções, primeira coisa, né, que eu quero entender é como é que tá a relação de vocês. Para você também compreender se essa opção é a opção certa, se é a opção correta no qual você se conectou. Então eu preciso entender primeiro aqui com o tarô como é que está a energia desta relação, deste envolvimento, e assim a gente descobrir também quais são as intenções dessa pessoa em relação a ti. Então vai puxando, vai pensando, vai mentalizando, fala o nome dessa pessoa, igual numa leitura particular comigo, que vocês sabem como funciona, né? Que eu preciso do nome completo, data de nascimento. Então já vai trazendo o nome da pessoa, a data de nascimento. Se você não tiver a data, as informações por completo, apenas mentaliza. Tarô, mostra para mim como é que tá esta relação, este envolvimento, para quem se conectou com o quartzo azul. Vamos ver? Energia principal, carta da morte. 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 Clarifica para mim, tarô, sobre esta morte que mostra aqui. Clarifica para mim, para quem se conectou com o quartzo azul, que mostra aqui. Carta da morte e um 3 de espadas. Aqui. Pois é, meus amores, você que se conectou com essa opção, com a opção azul, carta da morte é uma carta de encerramentos e transformações. 3 de espadas, o coração partido, né? Então, provavelmente, para quem se conectou com essa opção, morte, vocês estão afastados, vocês estão separados, não estão juntos. 3 de espadas, e isso traz uma dor, a dor da distância, a dor da separação, a dor da desilusão, o coração partido. A dor emocional diante dessa morte, diante deste luto, diante deste encerramento. Então, para quem se conectou com o quartzo azul, eu vejo que é uma relação que ela passou por uma transformação, ela passou por um encerramento, que eu diria um término. Provavelmente vocês não estão juntos. Quem está conectado aqui, se você se conectou com a sua opção correta, eu vejo que vocês não estão juntos. E o fato de vocês não estarem juntos está trazendo muita dor, muito sofrimento, mas não é pouco. 3 de espadas é só ver
A imagem, né, do coração partido. Pois é. Agora vamos entender como que essa pessoa está em relação a você? E aí a gente chega para entender quais são as intenções. Mas vamos ver como que essa pessoa está em relação a ti, como que ele está ou ela está vibrando em relação a você. Já é perceptível e visível que vocês não estão juntos, que existe uma separação. Morte fala de encerramentos, morte fala de finalizações. E é uma finalização que traz dor, que traz sofrimento, que traz angústia. O sofrimento da separação, a tristeza, a falta, as saudades. Como que essa pessoa está em relação aos meus consulentes? Mostra para mim. Virou várias, não vou considerar. Como que essa pessoa está em relação ao meu consulente? Como que essa pessoa está em relação ao meu consulente? Mostra para mim, Tarô. Clarifica para mim. Sacerdotisa, clarifica para mim, Tarô. Sacerdotisa é reflexão, é análise. Vem, sabe, é assim, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, que se conectou aqui com o quartzo azul. Vocês estão afastados. Claramente mostra através da energia da morte. Esse três de espadas que está presente junto com a morte, essa dor que existe, ela não é só uma dor que você está carregando, provavelmente o outro lado também. É a dor da separação. Quando eu olho, a princípio, para entender a energia dessa pessoa em relação a você, nós temos sacerdotisa. A sacerdotisa fala sobre o quê? Silêncio, introspecção, observação, análise, sem movimentos, a princípio. Por quê? Porque é alguém que está cauteloso, analisando o terreno, observando num processo de mergulho interior, analisando as emoções. É alguém que sente, mas sente muito, sente de forma profunda, mas carrega as emoções num formato secreto. Se você observa, a sacerdotisa, ela carrega o livro, é o livro das situações ocultas, dos segredos, do silêncio. Então, essa pessoa atualmente, a energia dela é uma energia silenciosa, que isso envolve também a falta de comunicação entre vocês, né? Então é uma pessoa que hoje não se comunica, não fala, não expressa, mas guarda, silencia, tem segredos. Ó, pulou, dois de copas. Tem segredos. Quais são os segredos? Talvez para alguns é importante que você filtre a informação, é importante que você filtre a leitura. Talvez um dos segredos que existe, essa pessoa esteja se envolvendo com alguém, esteja envolvida numa outra relação. Para alguns casos, existe a possibilidade desta distância ter acontecido. Por quê? Porque existia uma outra história, existia uma outra relação, que isso era guardado como sigilo, como secreto, como segredo, e isso foi exposto. Isso se tornou a luz da exposição, né? Então, essa energia ela se mostra. Se não é esse o caso, tá? Porque eu tento trazer diversos cenários e conforme vai me mostrando aqui na leitura. Eu vejo que essa pessoa, a sacerdotisa, ela tá guardando as emoções, mas assim, que emoções seriam essas? Emoções da união, dois de copas? É alguém que ainda vibra união em relação a você, independente do cenário. Vocês estão afastados, mas é alguém que ainda pensa a respeito sobre aquilo que vocês tiveram, independente do tempo que foi vivido, independente do tempo dessa distância, é alguém que guarda as memórias da relação que teve.
Então, se a gente for falar a energia dessa pessoa em relação a ti, é alguém que guarda você no coração. Alguém que guarda você nos pensamentos. Dois de copas, a união. A união. Só que ela não fala, ela não expressa, não comunica. Mas aqui é alguém que vibra a vontade de estar próximo, a vontade de estar juntos. Deixa eu ver o que mais que fala aqui. Vocês escrevam também, por favor, nos comentários, se a leitura fez sentido, se a leitura está fazendo sentido. Porque, de qualquer forma, uma informação sempre bate. Algo sempre bate. Nove de copas. Essa pessoa, ela esconde o quanto ela ainda gosta muito de você. Essa pessoa esconde o quanto ela ainda tem amor por você. Nove de copas é a carta do amor, né? Da proximidade, da harmonia, da afetividade, da conexão, da nostalgia. Gente, vamos ver então quais são as intenções dessa pessoa em relação a ti? Já que nós temos o quê? Uma energia que se mostra, né? Para quem aqui tá com o quartzo azul. O que que mostra aqui para mim? Que vocês estão distantes. Existe um coração partido, uma tristeza diante dessa distância. Essa pessoa, ela tá vibrando o quê? De forma silenciosa, as saudades e a vontade de se unir em relação a você. Ela guarda os sentimentos ainda. Dois de copas e nove de copas revela isso. Agora vamos entender quais são as intenções dela em relação a ti. Quais são as intenções? O que que ela quer? O que que ela busca? O que de fato ela intenciona em relação a você? Vamos ver? Intenções. Mostra para mim, tarô. Quais são as intenções? Hum? Carta do louco. Louco. Louco é retomar contato. Louco é refazer um novo início. Louco é se aventurar. Louco é se jogar. O louco é avançar. É retomar de onde parou, ou trazendo, né, até mesmo uma nova transformação. A intenção, é muito interessante observar isso mesmo. A intenção aqui é assim, é como se essa pessoa, ela tivesse, né, planejando, calculando os passos, né, de como se movimentar na sua direção de uma forma despretensiosa. Não é alguém, né, embora que existem sentimentos, nós vimos, mas não é alguém que vai que quer se aproximar já, se expressando, não. É alguém que tem intenção de se reaproximar, mas de uma forma, descompromissada. Sabe assim? Eu vou meter o louco, vou ali procurar, aí vou ver o que acontece. É alguém que tá pensando a respeito sobre isso. A intenção dessa pessoa é te procurar. A intenção dessa pessoa é de se jogar na sua direção. O louco é uma delícia nesse sentido. É como se, né, faltasse um pouquinho assim, né, para essa pessoa. Sabe o que que vai acontecer aqui? Não é nem quando menos esperar, não é nem sobre isso. É quando essa pessoa sair da energia da sacerdotisa, né, que é uma energia mais recolhida, introspectiva, quando ele parar ou ela parar de pensar, vai criar coragem para realizar uma reaproximação. Ah, tipo, seja o que Deus quiser, eu vou lá e pronto, já era. É isso. Então, a intenção dessa pessoa é encontrar também o melhor momento para realizar a procura. Que legal. Aqui, ó, Cavaleiro de Copas. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês estão afastados? Essa pessoa quer te procurar.
Ah, mas quer muito, Cavaleiro de Paus. O Sol. O que que eu vou falar? Aqui, louco. Louco, essa pessoa, ela quer. A intenção é trazer uma renovação. Reiniciar algo contigo de uma forma leve, prazerosa, que não seja tão complicada como foi antes. É alguém que vem, que aparece, a intenção é de se reaproximar, mas presta atenção, presta bem atenção. Se você tem coisas, né, que está engasgada, né, se você tem coisas internas mal resolvidas, né, no sentido de que, ai, não, porque eu quero ter uma conversa séria, né, colocar os pingos nos is, essa pessoa ela não tá com essa intenção. É porque é louco. Louco é uma energia mais desapegada, não significa que não tem sentimentos, mas é alguém que não tem a intenção de entrar numa DR. É alguém que quer uma reaproximação, mas é uma reaproximação de uma forma jovial, leve, espontânea. Essa pessoa ela tem a intenção de te procurar de uma forma que as coisas fluam de um jeito leve. Cavaleiro de Copas, mensagens, comunicações de amor, de carinho, de cuidado, de zelo. É alguém que quer se reaproximar, por quê? Porque sente muito desejo, Cavaleiro de Paus. Ai, que delícia, Cavaleiro de Paus. Então é alguém que quer retomar aquilo que vocês tiveram, porém com leveza. Com leveza. E o Sol vem aqui para finalizar, né? Que diz assim: esclarecer, deixar as coisas claras. É como se a intenção dessa pessoa é demonstrar, através das ações, o quanto você é importante na vida dele ou dela. Porque o sol traz clareza, o sol é luz, é vitalidade, é otimismo. Então, é alguém que tem as intenções de retomar aquilo que vocês tiveram de uma forma leve, mas clara. Ah lá, meu gato. Eu fico horas, né, passo o dia em atendimento, aí meu gato começa a ficar morrendo de ciúmes. Aí ele sobe, né, nas coisas, assim, para poder chamar a atenção. Mas é isso, meus amores. Para quem se conectou aqui com a opção azul, tá bem bacana, né? Tá muito bom. Adorei. Vamos agora para quem se conectou com a Selenita. Selenita. Então vamos fazer a mesma coisa. Vai se conectando, vai trazendo a pessoa na mente, no coração, como eu costumo fazer nas leituras, né? Fala mentalmente o nome completo da pessoa, a data de nascimento. Se você não tem a data de nascimento da pessoa, pensa apenas, né? Se você não tem os dados completos dessa pessoa, pelo menos mentaliza essa pessoa para a gente entender quais são as intenções dela em relação a você. Antes de eu abrir para entender quais são as intenções, eu quero ver como é que tá a relação, a energia do envolvimento de vocês, igual eu fiz na primeira opção, para verificar se tá congruente, se bate com o momento de vocês. Então, mostra para mim, tarô. Qual é o momento de quem se conectou com a Selenita? Mostra para mim como é que tá o momento. Mostra para mim o momento de quem se conectou aqui com a Selenita. Vamos ver. Ai, gente, torre. O que aconteceu? Tá abalada a situação? Tá abalada a situação, né? Meu Deus do céu. Torre? Teve uma ruptura? Briga? Vocês brigaram? Porque torre é colapso, né? Torre é destruição. Diferente da carta da morte. A morte ela fala de transformações, encerramentos, finalizações, como a gente viu na leitura anterior. A torre fala de abalo. Algo aconteceu,
Algo veio que abalou as estruturas, que provavelmente também trouxe um rompimento. Brigas, conflitos, discussões. Que mais? Mostra para mim, tarô. O que significa essa torre? O que significa esta torre? Torre é abalo. Confiança foi abalada? Foi isso? Descobriu alguma coisa que não gostou? A pessoa agiu de uma forma que ia contra os teus valores? Mentiras? Desilusão? Torre é desilusão. Vamos ver o que mais. Junto com essa torre. Vocês coloquem nos comentários. E aproveita, a gente curte, se inscreve no canal. 8 de espadas. Eita, nós. Pois é. 8 de espadas. Aqui, né? Torre já mostra. Algo aconteceu que mudou a ordem, né, da relação. A torre é a inversão da ordem, é o abalo, a desestrutura. O terreno não estava com suas bases, com seus alicerces completamente fortificados, e isso foi abalado, ruiu, rompeu, destruiu. 8 de espadas aqui mostra, né, um período de ansiedade, prisão da mente. A mente fica ali a todo instante. Sabe aqueles momentos, né, que você lembra das conversas, talvez até das últimas conversas que tiveram diante deste abalo, fica ali remoendo, conversando mentalmente diante de uma discussão. Tá pesado. Torre com 8 de espadas aqui, a situação entre vocês foi bem caótica. Bem caótica. Aqui, tanto para você como para o outro lado, tá caótico, porque é torre. Não havia alicerces. O que parecia que era alicerces era uma ilusão, como se fosse uma fantasia. Que aí veio a fantasia, a ilusão, a verdade, ela veio e desmoronou tudo. E aí entra nessa energia de 8 de espadas, que é o tormento, é uma energia também de obsessão, porque a obsessão, ela traz o aprisionamento. Talvez vocês estejam muito conectados mentalmente um com o outro. Se você se sente muito cansado, muito cansada, tá pensando demais no ser, ser também tá pensando em você. Um fica puxando o pensamento do outro. E aí a sensação de fadiga, de esgotamento, é a energia que ainda está muito conectada diante daquilo que foi ruído? Teve mágoas? Como é que vocês estão, gente? Eu falo isso por conta dessa energia, né, que mostra aqui para mim. Então, deixa eu entender como é que essa pessoa está em relação a você também, porque aqui a gente está vendo a situação da relação. Como que o ser amado das minhas consulentes estão em relação a elas? Mostra para mim. Mostra para mim. Imperador. Ai, é uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Nossa, mas é alguém muito orgulhoso. É alguém, né, que se diz o dono da verdade. Turrão, controlador. Como que ele tá em relação a você? E a gente entra na energia do imperador. O imperador mostra, sim, você tá nos pensamentos dele, tá? Tá sim, tá nos sentimentos, tá? Mas imperador é aquele que quer estar sobre o controle, quer estar sob o domínio. É alguém que está buscando, né, estar no controle das emoções e dos pensamentos.
porque não quer perder o próprio domínio de si mesmo. Imperador é aquele que conquista os impérios, mas para conquistar impérios eu preciso estar seguro de mim. Então, eu vejo que ele, assim, em relação a você, ele não é que ele está desconectado, mas ele está buscando focar na vida prática dele, nas questões pessoais dele, de realização pessoal, porque não é alguém que fica romantizando a história. É imperador? Imperador não romantiza nada, pelo contrário, imperador é mental. Que mais? Mostra pra mim. Que mais que esse imperador tá? E assim, às vezes, né, é alguém que tem uma soberba, né, uma vaidade, um orgulho, se sente o dono da verdade. Pode falar o que for, mas quem tá na razão é ele. Ele pode estar até errado, mas é como se ele encontrasse, né, formas de circular a situação e tentar mostrar que ele que tá certo. Imperador. Boa sorte. Oito de paus. Carta pulou. É alguém apaixonado por você ainda. É turrão? É orgulhoso? É, mas é apaixonado por você ainda. Oito de paus é a carta da paixão, flechas do cupido, interesse, desejo, conexão. Conexão íntima, muito forte, né? Energia que vibra aqui, claro que existe, né? Um colapso, algo veio, desmoronou, que trouxe muito, gerou muita ansiedade. Ele buscando, né, estar firme diante da vida, mas sente ainda muita paixão, muito desejo. Existe uma vontade de se comunicar, de se reaproximar, de agir por impulso, mas segura, porque é imperador, não posso agir por impulso, não posso perder o domínio das coisas. Oito de paus, né? Muito desejo. Muito desejo. Agora vamos entender, então, quais são as intenções, né, deste imperador em relação a você. Vamos entender quais são as intenções. Intenções. Gente, se vocês ouvirem barulho de fundo, eu peço desculpas, porque a minha filha fica assistindo televisão. Imperador, quais são as intenções? Intenções. Ah lá, sacerdotisa. É, imperador, né? Imperador. Intenções, sacerdotisa. Nas intenções, quando sai a sacerdotisa, não é uma pessoa que neste momento está intencionando em se comunicar, em se aproximar, porque é imperador. Então é uma leitura que faz muito sentido. É alguém que se sente o dono da verdade, independente do que aconteceu com vocês, que a situação ruiu, que ele acha que não tem que fazer nenhuma procura. É. Então, é alguém que fica quieto, que silencia. Sacerdotisa é o silêncio, é a introspecção, interioriza. Mas vamos ver se ele vai ficar assim por muito tempo? Vamos ver. O que mais? Sacerdotisa, mostra aqui para mim. Esse silêncio vai se perdurar? Vai durar muito tempo? Ele vai ceder ou ela vai ceder? Mostra aqui para mim. Vamos ver. Ah, os namorados, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai ceder, não. Uma questão de decisão. A pessoa ela está introspectiva, ela está, né, interiorizando tudo o que foi vivido, as discussões, os conflitos, está analisando, né?
de uma forma bem mental, racional, mas é alguém que não vai aguentar não. Os amantes já fala, né, uma decisão precisa ser feita, algo precisa ser feito, uma decisão precisa ser tomada. E aí o 9 de paus vem mostrar aqui que essa pessoa ela se reaproxima sim de você. 9 de paus, junto com 8 de copas e 9 de copas, é alguém que a princípio, presta atenção, não vai vir cedendo tanto romantismo. É alguém que se reaproxima, porque isso tá nas intenções dessa reaproximação. Mas alguém que ainda coloca muitos muros diante do envolvimento de vocês. E em alguns momentos essa pessoa acredita sim, que a melhor coisa é deixar ir, é ir embora. Isso também está nas intenções, entenda. É alguém que está muito confuso. Enamorados fala sobre isso. Tem desejo, tem química, tem paixão, como nós vimos? Tem tudo isso. Mas quando a gente fala de intenção, é alguém que está dividido entre se proteger e ir embora, e o 9 de copas retomar aquilo que vocês tiveram com amor. Então, o que que nós temos, né, nas intenções aqui? Alguém que está que tá aguardando, né, está silenciando, introspectivo, analisando profundamente a situação de vocês, tentando decidir se cede essas barreiras ou se vai embora. Mas, com o 9 de copas aqui, provavelmente é alguém que vai acabar, né, cedendo para as emoções. Então, é alguém que está ainda analisando as intenções. Fico ou vou? Vou ou fico? Não, acho que eu fico, né, porque eu gosto dela, eu gosto dele, né, o 9 de copas fala muito sobre isso. E é isso, gente, é isso que mostra a leitura. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo para vocês.